A gente estamos ministrando em cima do Estágio de Guerra, o livro do Pastor Lobo. Essas ministrações estão lá no livro dele, foram tiradas de lá, e do seminário que ele também faz e fez na igreja. Agora em fevereiro tivemos um seminário aqui, em breve, talvez no segundo semestre tenhamos outro seminário. Então, dentro disso a gente começou falando sobre intercessão. E eu quero fechar essa palavra que ficou pendente essas 2 semanas. Uma semana ele pregou sobre ministração sobre cativeiros financeiros. A semana passada tivemos a conferência de famílias na quarta-feira, mas agora nós já entramos no trilho de novo, no culto de libertação, e vamos seguir nessa toada aí até o final do ano, até a volta de Jesus, até Jesus nos buscar, até Jesus dizer para que a gente parar. Até não tiver mais ninguém cativo, aí a gente para de falar de libertação. Então, a gente, quando pensa em oração, a gente tem que entender que a oração é uma conexão com Deus, é quando você vai se conectar com Deus. Porque às vezes a gente chega e pensa em libertação, a gente às vezes pensa em algo grandioso, algo que precisa chamar a atenção. Mas quando a gente entende que se a gente vive uma vida de proximidade, de intimidade com Deus, e isso é possível através da oração, a gente começa a entender que muito daquilo que nós vivemos vai sendo quebrado. Sofismas, mentiras, enganos que a gente às vezes estão aqui na nossa cabeça, eles vão sendo desfeitos a partir do quê? Do momento de uma leitura da palavra e um momento de intercessão, um momento de oração, um momento de busca de Deus. Então, muito daquilo que nós vivemos e olhamos e pensamos libertação como sendo algo, precisa acontecer algo do sobrenatural, nem sempre. A gente ora por pessoas e as pessoas são libertas e às vezes você nem sabe que a pessoa foi liberta. Nem sempre para ser liberta através de uma oração precisa ter algum tipo de manifestação ou opressão demoníaca na vida da pessoa. Quer ver? Vamos fazer um teste. Coloca a mão na tua cabeça aí. Agora você vai dizer assim: em nome de Jesus, todo pensamento impuro, todo pensamento que não vem do Senhor, eu dou uma ordem agora. Em nome de Jesus, sai da minha vida. É isso. Às vezes a nossa mente é capturada, só a minha foi capturada, a mente de vocês já foi capturada em algum momento. A mente da gente às vezes se distrai, às vezes a gente está num culto, não é assim? E a gente está ali ávido, prestando atenção na palavra, daqui a pouco o celular, e a gente fica ali, já desconcentrou, a mente da gente foi capturada. Então, quando a gente vai falar de oração, intercessão, e quando a gente está falando de batalha espiritual, de guerra espiritual, entenda, a gente sempre vai dar, no momento que a gente está nesse momento de batalha e de guerra, ali você não está orando a Deus, se tem alguma opressão demoníaca, ou se tem na tua cabeça está sendo capturado os teus pensamentos, você vai dar uma ordem, em nome de Jesus, todo pensamento que não vem de Deus agora, pode sair da minha mente, todo pensamento de derrota, de fracasso agora, todo pensamento impuro, tudo aquilo que não vem do Senhor, eu blindo agora a minha mente com o capacete da salvação, em nome de Jesus, somente o teu Espírito Santo vai ter acesso à minha mente agora, Pai, em nome de Jesus, somente os pensamentos do Senhor, você manda embora. Filipenses 4:8 vai dizer, tudo que é justo, verdadeiro, que tem boa fama, que tem virtude, que tem adoração, que tem louvor, isso ocupai a vossa mente. Então entenda isso, o que nós fizemos até agora? Pastor, por onde nós passamos? A oração como uma arma de guerra. Deus ele está buscando intercessores, isso está lá em Ezequiel. Gente, vamos lá, se Deus está buscando algo é porque Ele está em falta. Você já foi no mercado para comprar um negócio e não tinha? O que você fez? Você desistiu, você comprou algo similar ou você foi no outro mercado, não é assim? Então a mesma coisa, por quê? Porque você queria um produto específico, eu quero algo específico. Então se Deus está dizendo em Ezequiel que Deus busca intercessores, é sinal que está faltando o quê? Intercessores. Deus está buscando intercessores. O drama da ausência de intercessores, como isso é um drama, não é na Igreja Batista do Bom Retiro, mas isso é na sociedade, isso é dentro das nossas famílias, isso é dentro da nossa casa. Só eu vivi isso, só eu já escutei essa frase. Pastor, minha vovó orava, e orava muito. Alguém já escutou isso? A mamãe é que ora lá em casa, pastor. Não, o senhor não sabe, pastor, a oração da minha mãe, o negócio, o céu desce, o negócio acontece. Mas é a oração do vovô, a oração do papai. Aí você tem que olhar para a pessoa, está aí a tua oração. Então, pastor, é a oração da vovó, é a oração da mamãe que funciona, é a oração do meu pai que funciona.
Porque Deus está buscando intercessores, por quê? Porque existe um drama, existe uma ausência de homens e mulheres que se coloquem na brecha, e em favor de, o que é interceder? É entrar em rota de colisão. Entenda isso, você está entrando numa rota de colisão, contra o mundo espiritual, não é contra as pessoas, não são contra as pessoas, não é contra a tua família, não é contra o teu cônjuge, contra o teu filho que está afastado ou que está fazendo coisa, não é nada disso, você entra em rota de colisão com o mundo espiritual, e é nesse mundo que a gente tem que interceder por essas pessoas que estão aprisionadas nas garras de Satanás, por escolhas delas, algumas não foram escolhas, mas muitos de nós fizemos escolhas erradas. Então Deus está buscando intercessores, é porque está, diga, faltando intercessão. Porque está faltando intercessores, por isso que Deus está buscando, então tem um drama. Mas os conceitos do sacerdócio de intercessão, eu separei 6 ali. Proteção. Você quer trazer proteção para dentro da tua casa? Seja um homem ou uma mulher de oração, de intercessão, você vai trazer a proteção de Deus. Imagina uma cerca. Quem aqui mora numa casa, se você mora em apartamento é um pouco diferente, mas também conta. Quem aqui mora numa casa que não tem muro, não tem cerca, não tem nada, é só a casa, tudo aberto. Alguém mora aqui? Ninguém. Quem aqui? Uma só. Ah, mas você mora em condomínio, né, filho? Aí não precisa mesmo. Tem uns muros maiores do que não sei o quê, não dá nem para entrar no condomínio dela. Para entrar no condomínio tem que ter o RG, CPF, a cor da camiseta, tem que falar a placa do carro, tudo certinho, senão não entra. Isso é muito bom. Quem aqui tem muro em casa? Levanta a mão. Quem tem grade? Fica com a mão levantada. Tem muro, tem grade. Quem tem aqui cerca, qualquer coisa. Vocês estão entendendo por quê? Porque a gente quer se proteger, a gente quer o mínimo de proteção. Vocês moram em apartamento, não tem uma grade na frente? Tem. Agora imagina quando a gente vai falar de proteção espiritual para a nossa casa. Imagina como se Deus colocasse uma cerca, que pode ser, é invisível, você não está vendo, mas existe uma cerca, uma proteção, um muro de proteção para você e para a tua família. O que acontece? A gente não intercede, aí a gente quer que tenha o quê? Uma proteção. A proteção vai ficar fragilizada. Lembra de Neemias? Sempre tem um Sambalate, sempre tem um Tobias para dizer, para de construir, esse muro aqui está muito fraco. Isso aqui, como uma raposa vai passar por aqui e vai derrubar esse muro. O que Neemias responde? Deixa eu te falar uma coisa, eu não tenho tempo para perder com você. Não é essas palavras, mas são as minhas palavras. Porque a obra que eu estou construindo aqui é uma grande obra. Gente, a gente tem a oportunidade em nossas mãos de construir uma grande obra de proteção para a nossa família, para a nossa casa e para a nossa história. Mas acontece que a gente fica tão desprotegido, que a gente não traz proteção nem para quem a gente ama, nem para a nossa própria vida, porque a gente negligencia muitas vezes a intercessão, a gente negligencia o momento de oração. Está falando aqui um cara que teve muita dificuldade para aprender para orar, não pensa, foi muito difícil para mim conseguir ter uma rotina de oração, precisei tempo para estabelecer aquilo, avançar e conquistar. Então o conceito do sacerdócio, avançar e conquistar, a gente quer avançar. Quem não quer conquistar aqui? Você já conquistou tudo para a tua vida? A gente sempre quer algo a mais, a gente sempre quer avançar, a gente sempre quer conquistar. Isso está dentro do ser humano, foi Deus que colocou dentro do nosso coração. E também a gente enfrentamento espiritual, é isso aí, a gente vai ter um quê? Um enfrentamento espiritual. Ah, pastor, então eu não vou entrar, não vou interceder, porque daí eu não entro em enfrentamento. Eu quero te dizer que se você não interceder, meus irmãos, você já está fragilizado. Entenda isso. A oração, a intercessão é a arma que você tem para se proteger. Só que se você não usa essa arma, você já está desprotegido. Ah, pastor, eu não vou orar porque daí não tem o problema espiritual. Você já está desprotegido, entenda isso. A oração é o que vai nos trazer essa capacitação. Também, como conceito, a misericórdia. Porque a gente tem que olhar para a pessoa que está vivendo um momento delicado, difícil, e a gente tem que ter misericórdia no nosso coração. Os textos bíblicos vão dizendo que Jesus, ao se aproximava de uma cidade, Jesus chegava em algum povoado e ele via pessoas sofrendo. O que o texto bíblico diz? E Jesus, movido de íntima compaixão. Às vezes a gente não tem misericórdia das pessoas. Ah, mas é bem feito lá, olha, eu sabia que ia dar isso aí, pastor. Olha como ele vive, toda noite no bar. A gente às vezes não tem misericórdia nem compaixão das pessoas. Coloca para mim lá o texto de Atos, acho que é 12:5, meu filho, faz favor, obrigado. Multimídia. Aí, multimídia, coloca para mim Atos 12. Enquanto eles colocam lá, chegou lá. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja
A igreja orava intensamente, mas Pedro estava livre, Pedro estava na praia, Pedro estava tomando um sol, Pedro estava passeando no shopping, não, Pedro estava preso. E se você continuar lendo Atos 12, a partir do verso 5, você vai ver que o anjo vem e liberta ele, e fala, vamos Pedro, vamos, caminha, as portas vão se abrindo das guarnições, e ele vai saindo de dentro daquele cativeiro. Lembre-se que nós não estamos falando de delegacia, nós estamos falando lá do século I, nós não estamos falando de delegacia como é hoje. Não sei se alguém conhece delegacia aí, eu sei que o Pets conhece, alguns conhecem. Eu já fui em delegacia, não fui preso, fui buscar o meu carro que estava lá, que tinha sido roubado. Tem que deixar claro, né? Não vamos pensar que eu fui lá para outras coisas. Não fui lá porque eu fui preso, não. Mas a igreja orava intensamente, pode voltar lá. A igreja orava intensamente. Precisamos orar também intensamente. Ser fervoroso, intencional nas nossas orações, naquilo que nós fazemos. Santidade pessoal. A santidade é algo que não tem como. Deus é santo. Hebreus vai falar, Deus é santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso não é brincadeira. Quando a Bíblia está dizendo que santidade é algo que Deus se preocupa, para mim me relacionar com Deus. Eu tenho muita dificuldade com esse evangelho, mamão com açúcar, que estão aí muita gente pregando, que você só vai conquistar, que você só vai vencer, que você só vai ser vitorioso. A Bíblia não diz isso. Lucas 9 vai dizer, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e siga-me. Então a gente não pode trazer aquilo que não é verdade. A santidade é algo que é importante para Deus, porque Deus é santo. Então como é que eu vou me relacionar com esse Deus? Eu posso vir com meus pecados? Posso sim, mas a santidade, a pureza, conforme eu vou me envolvendo e me relacionando com Deus, isso vai transformando a minha vida. E a gente fica às vezes dentro de relacionamentos, a gente fica dentro de uma toxina, se alimentando de tóxico todos os dias, de relacionamentos doentios para a gente. A gente faz tudo o que Deus diz para a gente não fazer, e a gente quer viver uma vida de santidade. E por fim, libertação. Todo mundo quer buscar a libertação. Todo mundo deseja a libertação. Coloca para mim Atos 16, 25. Por gentileza. Por volta do quê? Da meia-noite. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos, O que você vê em comum aí nesses dois textos, de Atos 12, 5 e de Atos 16? O que mais? Eles estavam na praia. Eles estavam presos, fisicamente. Muitas vezes nós estamos presos também emocionalmente. Muitas vezes nós estamos presos dentro de cativeiros. Não é uma prisão como Paulo e Silas estavam e como Pedro estava. Mas eles estavam fazendo o que mesmo? Chorando. Era meia-noite, Paulo e Silas estavam chorando e desesperados, orando e cantando hinos a Deus. Estava fácil a vida deles, sim ou não, igreja? Estava fácil ser preso meia-noite? Apanhar lá, levar 39 chibatadas, era fácil, sim ou não? Mas eles estavam o quê? Cantando e adorando a Deus. Opa, pode voltar lá. A nossa vida precisa ser uma vida de intercessão. É isso que eu quero desafiar você nessa noite. Para que você possa viver algo do sobrenatural de Deus, você precisa entender que há poder naquilo que é o clamor do justo. Tiago vai falar sobre isso. Entre vocês, se há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente, que ele mande chamar os pastores da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, será perdoado. Tiago 5, 13 e 19. O clamor do justo. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era homem como nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus. Gente, preste atenção. Não existe nada mais poderoso na vida de um cristão que viveu uma vida de santidade, de pureza, através da palavra e através de uma vida de intercessão, de uma vida de oração. Não tem nada mais poderoso para mim e para você. Está aqui, olha o que Tiago está dizendo, que a oração do justo é poderosa. Está doente, chame, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem
curados. A gente tem aqui na Bíblia um manual que diz tudo o que a gente tem que fazer. A Bíblia nos dá direção, a Bíblia nos dá foco, a Bíblia nos diz o que é para nós fazermos, a Bíblia nos diz até os resultados que nós vamos ter se nós fizermos aquilo que ela está ordenando, ensinando, orientando. E o que acontece? Muitas vezes nós não fazemos. O clamor do justo. O justo aqui são homens e mulheres que realmente não são perfeitos. Aqui não está falando de perfeição. Aqui está, porque perfeito é só Deus. Mas aqui está falando de um homem, de uma mulher, de um intercessor, alguém que decide pagar o preço, de orar, de confessar suas culpas. E a nossa oração nós temos que ter momentos de oração, de confissão. Quando você lê Neemias 9, quando você lê Esdras 9, quando você lê Daniel 9, você vai ver aquele povo, aqueles homens de Deus, eles passam mais de 3 horas confessando o pecado da nação, porque nós pecamos contra o Senhor, porque nós abandonamos o Senhor, porque nós fizemos o que desagrada o Senhor, porque nós nos envolvemos com os balaíns, porque nós abandonamos o Senhor. Ele vai dizendo, ele vai trazendo uma responsabilidade para dentro do coração e da vida dele, e dizendo que não é só dele, mas passa a ser aquela responsabilidade de toda a nação, de todo Israel. Nós pecamos contra o Senhor. Lembra em Juízes, Josué 7? O povo vai subir contra a cidade de Ai, uma grande vitória no capítulo 6, derrubam as muralhas de Jericó. Gente, muralha cai com grito, sim ou não? Dá para derrubar a muralha, dá para derrubar uma muralha se você botar umas pedras, umas bananas de dinamite e explodir ela. Agora com grito, com louvor vai derrubar a muralha. Eles conseguiram, aí eles se afastam um pouquinho daquilo que Deus falou, e eles vão subir contra uma cidade. Josué disse assim, nem canse o povo, leve aí pelo menos uns 3.000 homens, é o suficiente, porque é uma cidade minúscula, é um bairro bem pequeno, não dá nem para dizer que é uma cidade. E eles voltam derrotados, e Josué vai rasgar suas roupas, e vai dizer para Deus, o que aconteceu? Aí Deus responde para Josué, Israel pecou. Deus sabia que tinha sido Acã, por que Deus não falou Acã pecou? A família de Acã, da tribo dele pecou. Deus falou Israel pecou, e pegou para eles coisas consagradas aos ídolos. Tudo que Deus tinha falado para eles, não pegue, eles foram lá e pegaram, e esconderam ainda, querendo esconder o pecado. Tiago então nos dá uma receita daquilo que Deus está dizendo para nós, daquilo que vai acontecer. Em primeiro lugar, a autoridade da oração de guerra. Mandem chamar os presbíteros da igreja e orem sobre ele e unjam com óleo. E fez Josué, como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro, do monte. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Gente, há poder na imposição de mãos. Isso não é brincadeira quando a gente impõe as mãos sobre uma pessoa, que a gente vai lá botar a mão na cabeça de alguém, que a gente impõe as mãos. O texto deixa claro que há poder nisso que é liberado sobre a vida das pessoas. Então aqui o que está acontecendo? Eles estão lutando contra os amalequitas. Quando Moisés erguia as mãos, o povo, Josué estava lá embaixo lutando. Quando ele levantava as mãos, Josué prevalecia com os seus soldados. Quando Moisés cansava, retrocedia o povo, Amaleque prevalecia. Você já tentou ficar muito tempo com as suas mãos levantadas? Começa a doer, não começa a doer? Começa a tremer daqui a pouco as mãos, e a gente já quer começar a baixar as mãos. Deus procura homens e mulheres que estejam sempre vigilantes, de mãos levantadas, abençoando. Abençoe a sua casa, abençoe seus filhos, abençoe seu cônjuge, abençoe seus pais, abençoe seus vizinhos, abençoe o teu vizinho da direita, o teu vizinho da esquerda, o teu vizinho de porta com você, abençoe as pessoas. Às vezes a gente não sabe por que as pessoas não vêm na igreja, mas as pessoas escutam, nossa, se diz que é crente aquela família. Para de gritar, senão o pessoal do 403 vai ouvir. Mas e o outro que está embaixo do 303, esse já escutou, não tem o que fazer agora. Então a gente tem que entender que existe o quê? Uma autoridade que é delegada, que Jesus delegou para quem? Para a igreja. Eis que vos dou autoridade. Lucas 19, 10:19. Jesus nos deu autoridade. Aqui esse texto deixa bem claro como é importante o levantar das mãos, aquilo que a gente faz. Então, não se precipite sair liberando unção, botando a mão na cabeça de qualquer pessoa. A responsabilidade naquilo que é feito. O povo aqui prevalecia quando Josué conseguia vencer, quando Moisés estendia as mãos.
Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Moisés cansa, eles botam uma pedra para Moisés sentar e segurar os braços dele erguido. E o texto vai dizer que essa batalha se estendeu o dia todo. Imagina você ter que ficar o dia todo com as tuas mãos erguidas em prol de uma nação. Se você tivesse ficado o dia todo com as tuas mãos levantadas pelos teus filhos, você ficaria? Pelos teus netos? Por alguém que você ama? Moisés ficou o dia todo por uma nação. A gente às vezes tem que ver então aquilo que Deus está falando para nós. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tornaram uma pedra, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Depois de um dia inteiro de batalha, depois de um dia inteiro com as mãos erguidas, cansado, o que aquele homem de Deus vai fazer depois da grande conquista, depois da grande vitória? Ele vai se jogar nos louros da vitória, ele vai erguer um altar. O Senhor é a minha bandeira. É o Senhor que nos deu essa vitória. Então a gente quer vitória, meus irmãos. Você quer viver uma vida de liberdade? Comece a praticar o que a Bíblia está dizendo. O que acontece? Hoje a gente atende pessoas às vezes que chegam no nosso gabinete e elas estão tão preocupadas com aquilo que Satanás está fazendo. Pastor, tem um levante contra mim, o senhor não tem noção. Satanás se levantou, está uma tentação lá em casa, é uma loucura, ele está em mulher, ele está na planta, ele está até no cachorro. Você já orou pelo cachorro? Já viu o cachorro endemoniado? Tem umas raças de cachorro aí que parece que não é de Deus não, gente. Falar bem a verdade. Obrigado, Regina. A palavra de Deus, Deus ele vai dizer para a gente o que a gente tem que fazer. Agora a pergunta é, o que eu e você temos feito com essa conexão que está liberada? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Para a gente chegar até Deus, a gente tem liberdade para interceder. Feche seus olhos, todos vocês um minutinho, todos de olhos fechados. Eu vou fazer uma pergunta para você, levante só, você não é obrigado, mas preste atenção no que eu vou perguntar. Quantos aqui, todos de olhos fechados, ninguém vai ver se você vai levantar a mão, não se preocupe. Quantos aqui realmente são intercessores da sua casa, da sua família? Levante a mão. Pode baixar, podem abrir os olhos. Autoridade da oração de guerra. Que bom que tem muitos que são, mas tem muitos que Deus está despertando para serem, e você continue sendo. Os fundamentos da autoridade espiritual da oração intercessória, um ministério de guerra, pelejando contra Amaleque. Gente, não tem descanso não, já vou te falar, não tem. Pastor, mas é Natal. É Natal, mas as pessoas também têm problemas no Natal. Pastor, é ano novo, é aniversário aqui da minha sogra. Pois é, eu sei que é aniversário da tua sogra, mas a gente tem que estar sempre vigilante. Orai sem cessar, a gente tem que ser vigilante, pelejando, um ministério de guerra, pelejando contra o inimigo, para avançar, para conquistar, para tirar das mãos de Satanás aquilo que é precioso para você. O que é precioso? O que tem valor para você? A tua família tem valor para você? Os teus filhos têm valor para você? Pois é, Satanás quer tragar os teus filhos, você sabia disso? Satanás quer destruir a tua casa, você sabia disso? Satanás quer destruir o teu casamento. Então, se isso tem valor para você, o que você tem que fazer? Pelejar, lutar realmente contra Amaleque, lutar contra as hostes espirituais da maldade, nas regiões que estão onde? Celestiais. Tua luta não é contra as pessoas, a nossa luta não é contra as pessoas, é contra os principados e potestades. O peso da intercessão, as mãos de Moisés ficaram o quê? Pesadas. Tem um peso para interceder. É um peso que vai vir sobre você. As mãos de Moisés ficaram o quê? Pesadas. Vai ter momentos na tua vida que você vai sentir que as tuas mãos estão pesadas. Por isso é bom ter um Arão e um Hur do teu lado. Sempre é bom ter um Arão e um Hur do lado da gente. Sempre é bom ter parceiros de oração. Mulher com mulher, homem com homem. Deixar isso bem claro. Então, assim, por quê? Porque é bom ter alguém que a gente possa compartilhar, pegar o WhatsApp aqui e mandar uma mensagem. Ô meu amigo, ora por mim que eu não estou bem, não estou legal, me ajuda em oração.
É importante, isso é bom para a gente, ter alguém que a gente possa confiar, pessoas da nossa confiança, que a gente possa compartilhar. Mas não pode ser um imaturo, senão ele vai querer, o que aconteceu, pastor? Não, então, eu tive um problema. Qual é o problema? Daqui a pouco está toda a igreja sabendo do problema. Pior, distorcido, porque é um telefone sem fio, né? Você fala uma coisa, sai 2, chega a 4, vira 8, 16, 32, 64, e quando viu, está em 1000 e poucas oportunidades. Mudou a versão da história 1200 vezes, até chegar no que é certo. A unidade do time de intercessores, Arão e Hur sustentaram as suas mãos. Arão e Hur tiveram um papel importante. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que Moisés conseguiria ficar o dia todo com as mãos levantadas se não fosse Arão e Hur do lado dele? Sim ou não, igreja? Ele não conseguiria. O texto deixa bem claro isso, não precisa estar falando, mas por ele citar que Arão e Hur estavam ali sustentando as mãos de Moisés, eu entendo que se não fosse aqueles dois homens, Moisés não conseguiria ficar mais tempo com as suas mãos levantadas, porque a batalha se estendeu até o pôr do sol. Até o pôr do sol. Arão e Hur, tem um Arão e Hur na tua vida. Tem um amigo, tem alguém de oração que você possa confiar e pedir para te ajudar em oração. E seja também para alguém. Seja também um Arão, seja também um Hur na vida de alguém. A gente assim quer ser sempre Moisés, né? Armiu abriu o mar vermelho. Hoje eu vi uma pergunta bem legal, né? O cara falou sobre essas coisas, mas de uma forma bem diferente. Ele falou, quem foi o homem que pegou um Uber na Bíblia e não tinha dinheiro para pagar e foi devolvido no mesmo lugar? Quem foi? Vocês não estão lendo a Bíblia. Eu só sei porque, vou repetir. Quem foi o homem que pegou um Uber na Bíblia e andou de Uber, não tinha dinheiro para pagar e foi devolvido no mesmo lugar que ele saiu? Obrigado. Jonas foi devolvido, só que ele foi devolvido para o lugar que Deus tinha mandado ele ir. Então é assim, está vendo? Aprendeu aí, professor? Vamos lá, vamos voltar para o que interessa aqui. Deixa o Jonas, que o Jonas é uma outra ministração. Vamos lá, os fundamentos da autoridade espiritual e da oração intercessória. A perseverança da intercessão. Ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôr. A eficácia da intercessão. Josué desfez Amaleque, o seu povo, ao fio da espada. Perseverança vai gerar o quê? Eficácia. Você quer ser eficaz nas suas orações? Comece a ser um homem ou uma mulher intencional. Diga intencionalidade. A gente precisa ser claro com Deus, a gente precisa ser intencional com Deus. Qual é o teu problema? Pastor, o meu problema, pastor não, fala para Deus, que fala para mim, fala para Deus. Deus, o meu problema é o seguinte, o meu problema é que o meu marido, ele devia estar em casa agora, devia estar comigo no culto, e ele está lá no bar, e eu queria que ele estivesse nessa cadeira aqui, ou nessa cadeira aqui, pastor. Comece a ser intencional com Deus, fale para Deus, Deus, eu não abro mão da minha família, do meu marido, eu espero que ele esteja aqui muito em breve, ele esteja aqui junto comigo adorando ao Senhor. Às vezes a gente fica fazendo tantos rodeios e não é intencional e não é verdadeiro com Deus. Chega e fale o que está acontecendo, porque se você perseverar, você vai ter uma oração que vai ser eficaz. Persevere na vida de oração, de intercessão, para você e para a tua casa. Vamos lá. O pecado desprotege a autoridade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá, irás comigo lutar contra Ramote Gileade? Josafá respondeu, sou como tu, e o meu povo é como o teu povo. Estaremos contigo na... Acabe aqui de bobinho não tinha nada. Acabe aqui vai propor algo para Josafá, e Josafá no impulso, ele deveria ser sanguíneo, ele responde algo sem pensar nas consequências. Eu sou como tu. E o texto vai dizer que ele vai para a guerra, e o povo vai atacar quem na guerra? O rei. E os inimigos ficaram focando em quem era o rei, eles queriam achar o rei de Israel, que era Acabe. E eles encontram Josafá. Só que o texto termina dizendo que um arqueiro pega uma flecha e lança o ermo. Tuf, e a flecha vem e encontra uma brecha onde? Na armadura de Acabe. Vocês estão entendendo, gente? O que acontece? É isso que a gente tem que entender como a gente não pode se precipitar. Josafá se precipita em fazer uma aliança que Deus nunca falou para ele fazer. Não saia fazendo aliança com todo mundo, com todo tipo de gente. Não saia fazendo alianças precipitadas. Não coloque coisas, objetos e até mesmo pessoas na tua vida sem você orar. Às vezes Deus está dando sinais para a gente e a gente é teimoso.
Essa é a palavra. A gente é teimoso. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tira-me do combate, porque eu fui ferido. Existem pessoas feridas dentro das nossas casas, porque elas estão desprotegidas, porque não tem um intercessor. Deus está buscando o que mesmo? Intercessores. Deus está buscando homens e mulheres, Deus está buscando intercessores. Existem pessoas que estão feridas dentro das nossas casas, porque elas estão desprotegidas. E quem tinha a responsabilidade de proteger, sou eu e você. Somos nós que deveríamos estar protegendo as pessoas. Me tire do combate, porque eu fui ferido. A vida pura é uma arma poderosa. Não permitam, então, que o pecado estabeleça qualquer poder sobre os seus corpos mortais, fazendo vocês cederem às suas luxúrias, nem entregue partes do seu corpo para serem como se fossem armas do mal para o propósito do diabo. Mas como homens resgatados da morte certa, coloque-se nas mãos de Deus como armas do bem, para os seus propósitos, repetiu-lhe Romanos 6, a vida suja também vai te trazer contaminação, vai te tirar a proteção. O que é uma vida suja? Uma vida contaminada, uma vida envolvida no pecado. A vida pura, a pureza vai trazer a presença de Deus. A sujeira vai trazer a presença de Deus? Não. A sujeira vai trazer qual presença? O diabo que gosta de sujeira. O diabo é que gosta de mentira. O diabo é que gosta de engano. O diabo é que gosta de confusão. O diabo é que gosta de briga. O diabo é que gosta de loucura. O diabo é que gosta de engano. Deus, ele gosta de uma vida pura, transparente. Como essa água aqui, a gente consegue olhar de um lado para o outro. Ela é uma água transparente. Sabe o que acontece? Quando a gente está com sede, qualquer água serve. Essa água é transparente, é pura. Talvez você chegue aqui, pastor, estou com sede. Está com sede? Se eu for ali na privada e pegar a água da privada e der para você tomar, você vai tomar? Não, é só da privada, não tem problema. Deve ter alguns micróbios aqui, umas bactérias, mas está tudo bem. Está transparente, inclusive. Não tinha nada lá no vaso, na privada lá. Agora fica 5 dias, nem dá, né? 3 dias, 4 dias sem beber água. Você vai tomar aquela água. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente desprotege a nossa vida, a gente não tem uma vida de pureza, e aí a gente não entende por que a nossa vida parece que anda que nem caranguejo, somente anda para trás. Parece um caranguejo, nada vai para frente. É um passo para frente e um caranguejo para trás, sempre indo para trás. Tem gente que gosta de caranguejo, não tem problema, mas a vida da gente às vezes parece um caranguejo. Você não consegue andar para frente, só fica andando para trás. Então tome cuidado com a sujeira. Quem gosta da sujeira é Satanás. Satanás, ele gosta de sujeira. Satanás, ele gosta de bagunça. Satanás gosta de fervo. Satanás gosta de confusão. Satanás gosta de briga. Satanás gosta de pessoas totalmente destemperadas, que não ouvem a voz de Deus, e quando ouvem não obedecem aquilo que Deus está falando. Vamos lá. Segundo, o teatro de operações da oração de guerra, o Senhor o levantará. Esse é o de Tiago 5, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação. Essa é a armadura, para mim e para você, uma armadura espiritual. Davi tenta lutar com a armadura que não era dele, que era de Saul. Não funciona. Pare de ficar lembrando só das orações da vovó, do vovô e do papai e da mamãe, comece a ter as tuas experiências com Deus. Está na hora da gente ser maduro, para a gente ter as nossas experiências com Deus e não ficar mais vivendo das experiências dos nossos antepassados. Comece a ter as tuas experiências com Deus.
Pare de querer usar a armadura da vovó, da mamãe, do papai, não vai servir. Ela serviu para aquele tempo. Foi uma boa armadura para eles, mas para você não vai servir. E aí você quer guerrear com a fé da vovó, com a fé dos outros, não vai funcionar. A fé da minha irmã, não, mas pastor, mas o círculo de oração lá da igreja, eu peço lá para a tia do coque lá, o negócio, o fogo desce, pastor, que bom que o fogo desce para ela. Mas o fogo pode descer na tua vida também. Deus é o mesmo Deus que derrama sobre a vida daqueles que têm buscado a vida dele. Lembre-se que nós lemos, Elias era homem sujeito às mesmas paixões. Vamos lá. Teatro de operação, além disso, use o escudo da fé, está dentro da armadura de Deus. A ação da oração intercessória. O ministério de intercessão é uma tropa preparada para a guerra. Vistam toda a armadura de Deus. O ministério de intercessão tem uma pontaria certeira. Não temos que lutar contra a carne. O ministério de intercessão está preparado para resistir aos ataques, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Armadura de Deus, gente. Por fim, a ação da oração intercessória. O ministério de intercessão conhece os alvos das investidas do inimigo. Deus trabalha com o quê? Com a verdade. O inimigo gosta do quê? Da Ele vai para a impiedade. Deus é justiça. Ele gosta de guerra. Jesus era homem de paz. Ele vai gerar medo. Deus traz fé. Perdição. Satanás quer levar todo mundo para a perdição. Deus quer levar todo mundo para salvação. Está aí. O ministério de intercessão tem uma poderosa arma de ataque, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Está aqui, orando em todo o tempo. Gente, comece a marchar dentro da tua casa. Não está acontecendo, pastor, eu não vi os milagres acontecer lá em casa, ainda tem um monte de coisa fora do lugar. Meus irmãos, quem permite as coisas entrar dentro da nossa casa é nós mesmos, gente. Quem permite coisas chegarem sobre a nossa vida, o diabo não te obriga a pecar não, gente. Falar bem a verdade, você peca porque você quer pecar. Ele sugestiona, ele usa áreas de carência e necessidade e fraqueza, isso é verdade. Mas não é o Satanás que peca não, gente, é a gente, ó. É essa carne aqui, ó. Essa carne aqui não gosta de ler a Bíblia, sabia disso? Essa carne aqui não gosta de orar. Essa carne aqui gosta de comer churrasco, de preferência todos os dias. Mas eu não posso comer churrasco todos os dias. Mas eu gosto, se pudesse eu comeria churrasco todos os dias. Isso é a minha carne, mas eu não posso, porque tem o dia que eu tenho que jejuar, para depois comer mais churrasco. Estou brincando, não é verdade. Mas a carne da gente, ela sabota a gente. Esse corpo me sabota. As minhas paixões, os meus desejos me sabotam. E sabotam você também, nos sabotam. Por fim, eu quero terminar a vitória da oração de guerra, a oração feita com fé. Curará o doente, o Senhor o levantará, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar. Aqui está falando, Saul vai falar com Davi, você não tem condições, você é só um menino. Mas ele diz o quê? Teu servo, eu já matei leão, eu já matei urso, eu já tirei da boca do leão a ovelha do meu pai. Eu vou acabar com esse filisteu, incircunciso filisteu. É isso que Davi, mas sabe por que Davi falou isso? Porque Davi tinha o quê? Experiências com Deus. As experiências que Davi tinha com Deus, ninguém sabia. Ninguém falou que Davi matou leão e urso. Falou, foi ele mesmo que falou, o teu servo tem experiência. Eu tenho experiências com Deus, Saul, que você nunca teve. Eu já matei leão, eu já matei urso. Eu já enfrentei gigantes, e esse aqui vai ser apenas mais um. Vamos falar a verdade aqui, homens, agora só para os homens, e eu vou terminar. Quantos aqui, de mão limpinha, enfrentariam um leão agora? Levanta a mão aí que eu vou orar por você. Mano, não tem nenhum corajoso? Tá bom, leão, deixa o leão quieto. Urso é mais tranquilo? É nada. Quem lutaria com urso aí, sem uma armadura, sem nada? Ali, temos um corajoso. Vocês estão entendendo, gente? Davi, só que nesse momento Davi vai lembrar do histórico dele, e aí ele vai trazer o histórico de vitórias dele. Lembra do teu histórico escolar? Algumas notas vermelhas, ninguém gosta de lembrar, né? Tem um histórico de vida com Deus, porque no momento de dificuldade você vai o histórico daquilo que você já vivenciou com Deus. Davi acessou o histórico que ele tinha com Deus. Nós devemos acessar o histórico que nós temos com Deus nos momentos de dificuldades. E por fim,
teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Ele vai falar, esse filisteu incircunciso será como um deles. Gente, Davi estava com medo, Davi estava preocupado mesmo, que Golias tinha 3 metros de altura, a ponta da lança dele pesava 7 quilos, ele não estava preocupado. A responsabilidade da oração intercessória, o ministério de intercessão defende o rebanho do teu servo, toma conta das ovelhas do seu pai. O ministério de intercessão não desiste de lutar e é encorajado a reagir e contra-atacar. A responsabilidade, eu quero passar porque eu quero isso aqui. Vamos nos colocar de pé, eu quero orar com vocês. Eu quero que você pense agora. Feche teus olhos um pouquinho antes da gente fazer essa oração de fé. Eu quero que você foque agora um pouquinho na tua vida agora. Feche teus olhos. Comece agora a lembrar. Lembre a tua jornada com Deus. Comece a lembrar agora. Talvez você esteja aqui, pastor, mas a minha jornada com Deus começou há pouco tempo. Mas comece a se lembrar. Comece a lembrar agora de momentos em que você esteve em aperto, em apuro, em dificuldade. Eu quero que você se lembre de momentos em que você olhou e disse, não tem jeito, não tem maneira, eu não consigo sair, eu não vou conseguir ter resposta, eu não vou conseguir ter vitória, eu não sei o que fazer. Só eu passei por esses momentos. Só eu tive dificuldades em momentos de aperto, em momentos em que eu não sabia o que fazer, em que eu olhei para a minha vida e para a minha história, e eu não sabia como agir, o que eu poderia fazer, eu já tinha tentado tudo que eu poderia fazer. E então eu volto o meu olhar para Deus, e é isso que Deus está dizendo. E aí Deus me trouxe ao coração o meu histórico que eu tinha com Ele, de momentos difíceis que eu já tinha enfrentado. E eu comecei a me lembrar de momentos em que Deus me socorreu, em que Deus veio com a sua provisão sobre a minha vida e sobre a minha família. Eu comecei a me lembrar de coisas que Deus tinha usado, pessoas, palavras de Deus. Eu comecei a acessar a palavra de Deus. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu usei Lamentações e lembrei disso, que tinha coisas que estavam na minha memória, que precisavam ser resgatadas naquele momento de dor e de sofrimento e de angústia, em que eu não tinha uma resposta, mas eu fui buscar aquele que tem todas as respostas. Eu me voltei para Deus. Seja um intercessor, seja um homem, uma mulher de Deus, comece a acessar o histórico que você tem com Deus agora, meu irmão. Qual é o histórico que você tem com Deus? Qual é os momentos que você se lembra que Deus veio e agiu na tua vida? Moveu os céus, moveu a terra em teu favor. Comece a se lembrar agora. Comece a glorificar a Deus. Diga, Deus, obrigado, porque nesses momentos agora eu posso acessar e me lembrar desse histórico de vitórias, de lutas, de provisão, de sucesso, daquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor transformou, aquilo que era uma derrota decretada, Deus transformou na tua vida. Aquilo que era uma falência espiritual, emocional, financeira, material, até mesmo num relacionamento, Deus trouxe vida novamente, aquilo que já estava falido. Deus trouxe uma resposta que não tinha resposta nenhuma até então. Deus trouxe uma solução que você não enxergou. Deus trouxe algo novo no teu coração que você não esperava mais, que você já não tinha mais expectativa de ser mudado. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus que Moisés vai erguer um altar e vai dizer: o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é o meu socorro, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu Deus. Eu confio em Ti, Deus. Eu decido confiar, entregar a minha vida, entregar a minha casa, entregar a minha história nas mãos do Senhor. Eu decido nessa noite, Pai, obedecer a Tua voz, ouvir a Tua voz. Pergunta que eu quero fazer aqui, todos de olhos fechados. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente hoje. Todos de olhos fechados. E a pergunta que vem de todo esse texto que nós oramos e que nós estudamos nessa noite, que nós conversamos, é só uma. Deus está buscando um intercessor. Deus está buscando um homem, uma mulher, que se coloque na brecha,
que diga: eis-me aqui, como Isaías falou em Isaías 6, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está procurando intercessores. Se Deus está procurando, é porque Ele não está encontrando. Se Deus está procurando, é porque há um artigo que está em falta. Se Deus está procurando, Ele quer encontrar aquilo que Ele está procurando. E a minha pergunta para você, de olhos fechados agora, é só uma: quem deseja aqui ser um intercessor? De verdade. Não levante a mão, levante bem alto, mas não levante porque eu estou falando, não, levante porque Deus está te chamando, te convocando a ser um homem, uma mulher, um intercessor aqui nessa noite. A partir dessa noite, seja um intercessor. Seja um intercessor da tua casa, da tua história. Mude a tua história, meu irmão. Mude o destino da tua casa, mude o destino da tua família. Isso está nas tuas mãos, no poder que há da intercessão. Deus está procurando homens e mulheres que queiram ser intercessores. Nós vamos orar. Coloca ali para mim ali a oração. Pode abrir os teus olhos, depois eu vou orar por você. Dá para colocar os dois últimos, acho que é os 2:1. Deixa eu voltar. Vamos ler, vamos orar juntos? Eu vou pedir, eu vou ficar de frente agora aqui, para mim poder também enxergar, para mim não ficar de costas para você. Vamos interceder pela nossa família, vamos interceder pela nossa casa, vamos juntos lá. Minha família obedece ao Senhor e por isso recebe contínua bênção do céu. Deus se deleita na minha herança e no fruto do meu ventre, pois o Senhor Jesus é a minha fortaleza. Por isso a minha descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul, e abençoará muitas famílias da terra. Meu Deus não me deixará solitário, e me dará uma família bendita, e terei alegria em meus filhos, pois serão obedientes em honra, e tudo irá bem com eles, e terão uma longa vida de paz sobre a terra. Eu convido o Senhor Jesus para me salvar. Portanto, Deus protege a minha família, e de noite em paz nos deitamos e dormimos, porque só o Senhor nos faz habitar em segurança. Passar lá, só mais um. Travou aqui, me ajuda aí, multimídia. Amo ao Senhor e estabeleci um pacto com meu Deus, que protege a minha aliança de amor com meu cônjuge, os meus filhos e os meus netos, dos meus netos, até a 1000ª geração. O meu cônjuge será como a videira frutífera, os meus filhos como galhos de oliveira ao redor da mesa. O Senhor abençoou a minha família, e a unção de vida eterna que desce do trono de Deus está sobre as minhas gerações. Eu ando no temor do Senhor, e nunca faltará em minha descendência quem sirva a Deus no altar. Minha família andará nos caminhos de Deus, e os exércitos de anjos do Senhor receberão ordens para guardar o futuro da minha herança. Sou abençoado porque temo ao Senhor, e os planos de Deus para a minha família nunca serão frustrados. A armadura de Deus e o sangue do Cordeiro protegem para sempre a minha descendência, e Satanás e seus demônios não podem nos tocar e nem ameaçar com nenhuma retaliação. Minha família tem uma aliança com Jesus, está cheia do Espírito Santo, está livre de todas as opressões e prisões. Minha família é bendita entre as nações, porque a Bíblia diz que ela é. Então amém, amém, amém.
Feche teus olhos. Coloque a mão no teu coração. Se você está com alguém da tua família, abrace essa pessoa. Não perca aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Ele está liberando sobre a tua vida e sobre a tua casa. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra ela é clara, Senhor. Pai, obrigado por essa noite, porque nós tivemos esse privilégio de ouvir a tua palavra, de entender os princípios estabelecidos pela tua palavra. Pai, nós queremos nos levantar aqui nessa noite como intercessores pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa vida, pela nossa igreja, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por esse mundo, por essa sociedade, Pai. Obrigado, Deus, por cada homem e mulher. Obrigado porque o teu Espírito Santo nos chama para a liberdade. Nós não precisamos mais andar aprisionados dentro de calabouços, Deus. Então, tudo aquilo que era escuridão, trevas na nossa alma, Pai, que em nome de Jesus agora a luz do Senhor possa brilhar nesses lugares escondidos da nossa alma, do nosso coração, e a luz bata agora, Pai, e traga agora liberdade nas nossas vidas. Nós rejeitamos agora todo espírito de confusão, todo espírito de loucura, todo espírito de incredulidade dentro das nossas casas, dentro da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, todo espírito de rebelião, agora nós damos uma ordem, em nome de Jesus, sai agora. Todo espírito maligno, todo espírito, Pai, de opressão, todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte, todo espírito de loucura, todo espírito de engano, todo espírito de falência, todo espírito maligno, Pai, que tenta trazer agora para dentro do nosso casamento o adultério, nós rejeitamos agora todo espírito de adultério, de espírito de sensualidade, todos os olhos altivos, olhos assanhados, Deus, em nome de Jesus. Nós queremos liberar uma palavra de bênção agora sobre a nossa casa, Pai. Em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa verdade. Nós vamos sair daqui nessa noite e vamos já começar a interceder pela nossa casa, pela nossa família e pela nossa história. E nós não vamos parar, Senhor. Nós não vamos retroceder, nós não vamos parar até o Senhor ouvir o nosso clamor, até algo do sobrenatural do Senhor acontecer. Traz de volta, Pai, aquele que está afastado. Traz o filho que está longe, traz o cônjuge que está longe, traz para perto, traz para o convívio, Deus, em nome de Jesus. Nós queremos viver algo novo com o Senhor, Pai, nessa noite. Obrigado pela tua igreja, obrigado pelo teu povo que se reúne aqui nessa noite, em adoração. Bendito seja o nome de Jesus. Amém.